Bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais uma Escola Interativa. Hoje é dia 19 de setembro de 2017 e teremos a Escola Interativa com o tema Conhecendo a Dengue e seus impactos na sociedade. Contamos com a presença da doutora Denise Abud. A interação acontece no chat, abaixo da tela da Escola Interativa. Mandem suas perguntas e sugestões. Um bom evento a todos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade da Secretaria de Educação por abrir essa porta para que a gente possa falar um pouquinho dessa doença que é tão importante e que impacta a vida de tantas pessoas. Obrigada à audiência, vocês profissionais da área de educação que têm um papel fundamental na sociedade, que são a base da formação de todos os indivíduos que vão compor essa sociedade. Então é muito importante que vocês entendam a dengue, o impacto que ela traz e que vocês possam ser multiplicadores desses conceitos para que a população tenha consciência da importância de cuidar e de fazer a nossa parte no controle e combate dessa doença. Então, a gente vai começar entendendo um pouquinho os dados da dengue, quais são os números da dengue, não só no país, mas no mundo todo. Uma coisa que é importante, a dengue, eu costumo dizer que é uma doença democrática. A dengue não escolhe quem ela vai afetar. Então, ela pode pegar pessoas de qualquer idade, de qualquer condição socioeconômica, de qualquer raça, de qualquer sexo. E, inclusive, qualquer um de nós, a gente está sujeito a ser afetado por essa doença. É muito importante entender a carga da doença no mundo e no Brasil. As pessoas sabem, conhecem alguém que teve dengue, alguém já teve dengue, mas às vezes a gente não tem ideia do número de casos de pessoas que são afetadas no mundo inteiro com essa doença. E aí esse mapa é muito interessante, vocês vão ver que aqui a gente está mostrando na década de 60, onde a gente tem aqui um pontinho já no Sudeste Asiático e um ponto na África, onde a doença já vinha aparecendo e começava a dar sinais. 30 anos depois, já na década de 90, a gente observa que esse mapa começa a ficar cada vez mais pintado, pintadinho de laranja. E aí, quando a gente chega no ano de 2012, esse foi um ano onde a Organização Mundial de Saúde publicou uma estratégia mundial de controle e combate à dengue, a gente vê um mapa pintado, metade de azul, metade de laranja. Isso quer dizer que todas essas áreas laranjas hoje são áreas chamadas endêmicas, áreas que compreendem mais ou menos 140 países e que colocam hoje metade da população do mundo em risco de contrair essa infecção. Hoje a gente diz que o seguinte, a dengue nas últimas 5 décadas cresceu 30 vezes, é a doença transmitida por vetor, transmitida por mosquito, que cresce de forma mais rápida e alarmante. Hoje a dengue está no topo do ranking mundial de prioridades para a Organização Mundial de Saúde, uma preocupação de saúde pública muito importante. E a gente sabe que hoje coloca metade da população do mundo vivendo em áreas de risco. Obviamente que para ter a doença, a gente precisa ter também a presença do vetor. Essa é uma doença chamada arbovirose, que é uma doença que obrigatoriamente ela passa de uma pessoa para a outra através da presença do mosquito, que é o grande transmissor desse vírus. Então, dados da Organização Mundial de Saúde hoje estimam que 3,9 milhões de pessoas vivam em áreas de risco, vivam em áreas endêmicas. E exatamente metade da população mundial hoje vive em país que está sujeito a ser infectado pelo vírus da dengue. Acredita-se que tem uns 390 milhões de pessoas todos os anos. Então, desses 3,9 bilhões que estão vivendo nesses países, hoje a Organização Mundial de Saúde acredita que a gente tenha quase 400 milhões de pessoas que têm infecção, que são infectadas pelo vírus da dengue. E um ponto importante, porque desses quase 400 milhões, só 1/4, a gente está falando de próximo a 100 milhões de pessoas, é que tem sintomas. O número é grande, o número é enorme, é bastante expressivo, mas você pode pensar assim, nossa, os outros 3/4, a gente está falando de 75% de pessoas que o vírus está no sangue, mas não sentem absolutamente nada. Qual a importância disso, Então, será que talvez só as pessoas doentes é que têm importância nesse conceito de transmissão da doença? Não. Infelizmente, essas outras 75% das pessoas, os outros quase 300 milhões que sobram,
que têm o vírus no sangue, mas sequer sabem que tem a doença, eles são importante reservatório de transmissão. Eles continuam fazendo com que o vírus se mantenha no seu ciclo ativo e que possa ser disseminado e levado para outras pessoas, através do vetor. Isso faz com que a doença se propague de forma muito rápida, isso faz com que a doença cresça de forma assustadora e que a gente não tenha conseguido até hoje ter um controle efetivo e eficaz dessa epidemia. Então, como a gente viu, desses 90 milhões de pessoas, né, praticamente quase 100 milhões de pessoas que têm os sintomas, que são aqueles que vão aos hospitais públicos, às clínicas privadas, que sentem a febre, que sentem todo o mal-estar da dengue, muitas vezes, infelizmente, evoluem para óbito. A gente sabe que desses, 500 mil podem evoluir para forma grave e 2,5% vão evoluir para óbito. Então, a gente está falando de números bastante pesados, números bastante expressivos e que, de fato, comprometem a saúde pública não só no Brasil, mas no mundo todo. Diante desse cenário, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu duas metas quantitativas. Ela quer ter a redução da mortalidade por dengue em 50% e a redução da morbidade, da carga da doença em 25%. Além disso, também quer poder se mensurar melhor, né, medir melhor qual é a carga de fato dessa doença, que é uma meta qualitativa. Porque hoje também a gente sabe que, embora esses números sejam muito grandes, o que a gente está vendo hoje é a ponta do iceberg. Quando a gente vê a evolução da dengue nas Américas, né, as Américas como um todo, a gente está separando aí por décadas, desde 81 até 2016, a gente vê que a cada década, né, que está bem discriminado aqui por essas barras, o número de casos de dengue ele dobra, né, praticamente dobra, e a gente vem batendo recordes a cada ano. Né, 2013, que tinha sido o grande pico de dengue, né, o grande número e recorde de casos de dengue no nosso país, e aí esses números da América a gente vê que principalmente o Brasil, porque o Brasil é o número 1 no ranking mundial de casos de dengue, infelizmente o nosso país ocupa esse lugar número 1 no topo, né, de todo o mundo, com o maior número de casos reportados por ano. E aí a gente sabe que em 2013 a gente teve uma grande epidemia, que em 2014 pareceu que acalmou um pouco, e 2015 volta e bate o recorde de casos de dengue, que é o que a gente vai ver agora. Então essa é a pirâmide invertida do Brasil, mostrando os casos de dengue reportados em 2015, que foi o ano recorde de casos de dengue na história do país. Então a gente falou de quase 1.700.000 casos. Importante dizer que eu tenho contato com muitos profissionais de saúde que não trabalham também no setor público, mas só na clínica privada, e a gente sabe da dificuldade de notificar a dengue, da dificuldade das pessoas de pararem, né, terem um tempo para registrar e comunicar isso para que isso chegue ao Ministério da Saúde, né, aos órgãos de vigilância nacional. E aí a gente sabe que, de novo, quando a gente está falando de 1,7 milhões de casos de dengue aproximadamente, isso poderia ter sido multiplicado por 10. Existem trabalhos na literatura que falam que o Brasil deve multiplicar os fatores, né, o número notificado por um fator de correção 10. Ou seja, então a gente estaria falando de reais números em torno de 10 milhões de casos por ano no Brasil. Então é um número bastante expressivo. Importante notar que a gente teve mais de 800 óbitos por dengue. Né? Eu costumo brincar de forma um pouco triste, né? Quando cai um avião, as pessoas ficam muito chocadas, porque num avião às vezes morrem 200 pessoas de uma vez só, né? Cai um avião, faz um grande estrago, isso traz para a população uma sensação de tragédia muito grande, né? De tristeza muito grande. E aí praticamente a gente está falando de 4 aviões de dengue só no ano de 2015. Né? A gente está falando de quase 900.000 pessoas morrendo por uma virose que hoje a gente tem condição de evitar, que tem condição de se fazer alguma coisa para que a gente não padeça dessa doença. Aí a gente olha o ano de 2016, que vem logo na sequência. Né? A gente esperava, então, que também já tinha batido o recorde. Sim, a gente bateu o recorde em 2015, mas o ano de 2016 também traz números muito grandes, né? Em torno de 1,5 milhão de casos. E aí parece que começou a virar um padrão, até que chega 2017, que de forma surpreendente, porém vocês vão ver, não é inédito, faz uma queda brusca do número de casos.
Felizmente, né, talvez a gente não consiga dar conta todo ano, todo tempo de grandes epidemias de dengue, mas a gente também vai ver que a dengue é cíclica, né? Ela vem alterando e ela vem sofrendo essas alterações. Aqui, quando a gente observa, a gente vê que o cinza aqui mediano é o ano de 2015, onde a gente tem o pico da epidemia lá no início do ano, né, que são os meses mais do verão. A gente vê que a epidemia de 2016, ela antecipa um pouco, ela começa a fazer o seu pico em semanas antecipadas, o que já mostra essa oscilação e essa coisa cíclica, esse comportamento cíclico e não estável, né, da epidemiologia da dengue. E aí a gente pega um 2017, né, de novo surpreendendo, chamando atenção, porque não se esperava, ao contrário, tem chegado novas arboviroses, se tinha muito medo da presença de outros arbovírus, né, da gente ter a Zika, a chikungunya, e aí a gente tem um surto de febre amarela, o que desarranja de novo toda a epidemiologia e faz a gente voltar a pensar o que está acontecendo, mas o que todos os epidemiologistas, né, que são espertos no assunto, têm dito é que, infelizmente, a dengue não parou por aqui. Ela volta e muitas vezes ela volta com mais força, né? Embora o ano de 2017 esteja um ano, né, diferente, um ano atípico, né, um ano que está surpreendendo pela baixa, né, quantidade de casos, a gente vê aqui que praticamente 210 mil casos, né, de fato considerados casos de dengue, a gente teve mais de 100 mil descartados, né, como está mostrando o slide, mas a gente ainda teve óbitos por dengue, a gente teve casos de dengue grave, e esses confirmados laboratorialmente, na sua quase que maioria, e é importante chamar a atenção que, de novo, infelizmente, esse é um padrão que muda. Ele pode voltar e pode voltar de força maior. Aqui é só a distribuição, né? Nessa pizza a gente vê a distribuição do número de casos, então quais são as regiões que estão concentrando mais casos, diferente das epidemias de 15 e 16, onde o Sudeste liderou, né, com o maior número de casos, e a gente sabe o estado do Paraná também sofreu muito na epidemia de entre 15 e 16, e talvez por isso, né, a Secretaria de Saúde tenha ficado tão empenhada em buscar novas medidas, em buscar novas soluções para combater essa doença. A gente vê que esse ano predomina a região Nordeste, seguida pela região Centro-Oeste, que tradicionalmente são regiões que têm uma alta carga da doença. E aí, quando a gente tenta entender por faixa etária, né, qual é a faixa etária que é mais acometida? Qual é a faixa da população que mais sofre com a dengue? E a gente observa nessa faixa laranja que exatamente a população de 9 a 45 anos representa quase que 70% dos casos de dengue. Então, quando a gente está olhando para uma população e a gente vê do total de número de casos, aonde é que a gente tem praticamente 70% dos casos, a gente identifica na população de 9 a 45 anos. E vendo especificamente agora por unidade federativa, por estado, a gente vê aqui destacado o estado do Paraná, e agora eu estou abrindo isso em subgrupos, né? Eu estou pegando todo esse grupo de 9 a 45 e estou abrindo em subgrupos, de 9 a 19, de 20 a 29, de 30 a 45. E a gente vê que é muito homogênea. Na verdade, essa barrinha vermelha, ela deslocou, ela deveria estar concentradinha na cor amarela, cinza e na cor laranja, para mostrar exatamente nessa faixa etária de 9 a 45, mesmo eu abrindo em subgrupos, ela está mais ou menos homogeneamente distribuída, ou seja, então eu tenho um número de casos mais ou menos distribuído nesses 3 grupos dentro de um grande grupo de 9 a 45 anos. E quando a gente vê em 2017, aquele era um dado de 2016, a gente vê que, apesar do número de casos bem menor, apesar de um comportamento da dengue, né, inédito, inesperado, né, de forma surpreendente, com uma baixa tão grande do número de casos, a gente vê que a distribuição continua sendo homogênea e também predominando na mesma faixa etária. E aí, será que quando a gente fala de número de casos hospitalizados, essa proporção também se mantém? E a gente nota que sim, mais de 60% dos casos de hospitalização por dengue também acontecem na faixa etária de 9 a 5 anos. E aqui a gente vê ano a ano, e essa última barrinha aqui é o acumulado de todos esses anos. A gente vê aqui mais de 60% dos casos hospitalizados pela doença são de 9 a 45 anos.
A gente vê aqui um comparativo, né, entre os anos 16 e 17, né, por estado. A gente vê que muito, né, assustador o que fizeram com Minas. Minas realmente sofreu muito ano passado com a dengue. Assim como São Paulo ainda sofreu, mas sofreu principalmente em 2015. O Ceará aqui ainda não estava 100% atualizado. Mas é importante notar que agora, se você pega um boletim epidemiológico atualizado do estado do Paraná, a gente já tem 2017 com mais casos que 2016. Então, está indo contra o que está acontecendo no restante do país. E aí eu chamo atenção um pouco para esse gráfico. É importante notar, desde 86, a gente vem num crescente. Apesar das coisas cíclicas, né, das flutuações em números de casos, a gente vê que a proporção vai sempre ganhando um montante maior. Vou pedir uma pausa, um segundo, para beber um golinho de água. Obrigada. E aí, a gente retomando aqui, eu queria chamar a atenção para essa parte aqui, onde está circulado o amarelinho. Esse é o ano 2003, 2004. A gente já tinha observado uma queda importante, e por isso eu disse que o ano de 2017, apesar de ser surpreendente, ele não é inédito. Ele é atípico, mas ele não é inédito. Porque a gente viu uma curva semelhante acontecendo nos anos de 2003 e 2004, quando a gente compara com a mesma curva 2016, 2017. Então, notem que aqui a gente está vendo essa queda expressiva de 3 para 4, que é muito semelhante ao que a gente está vendo 16, 17. Essa é exatamente a curva. Então, essa é a curva de 3 para 4, né, aqui já no finalzinho do ano de 2003 e 2004. E aqui a semana epidemiológica também de 2016 para 2017, né, do final já da 40, da 16, iniciando as semanas epidemiológicas de 2017, a gente vê uma curva semelhante. Só que o que aconteceu depois dessa queda foi uma crescida em proporções ainda maiores. E principalmente um dado importante, a gente já não vê circular o sorotipo 3 e o sorotipo 2 desde 2009, mais ou menos, aqui 2010. Isso chama atenção porque um dos fatores que pode aumentar a gravidade, pode, de novo, aumentar o número de casos de forma mais alarmante, é quando você tem a reentrada de um sorotipo da dengue, né, de um dos tipos do vírus da dengue que ainda não estava circulando nos últimos anos. E a gente vê um bom tempo sem ter dengue 3 e dengue 2. Todos esses últimos anos tivemos epidemias predominantemente de dengue 1, com alguma presença do dengue 4. E isso pode, de novo, se existe uma reentrada de sorotipos 2, de sorotipos 3, a gente pode, de novo, começar a ver um grande boom, uma grande epidemia e começar a aparecer mais casos graves da doença. Quando a gente olha os sorotipos que estão circulando esse ano, 2017, ainda que os números sejam poucos, né, que a gente tenha poucos casos isolados de dengue, que tenha tido a possibilidade de identificar qual é o sorotipo que está predominando, diferente das epidemias anteriores que predomina dengue 1, esse ano a gente tem um predomínio de dengue 4, a gente está vendo aqui, a gente tem dengue 1 em vários estados, mas quando a gente olha do total de casos, a gente vê aqui que 386 casos isolados são de dengue 4, mas uma coisa já chama atenção que não acontecia há muito tempo, a presença do dengue 2, que, por exemplo, já está predominando no estado de Goiás, já está predominando no estado de Pernambuco, já está predominando no estado do Tocantins e tem tido uma presença forte no estado de São Paulo. Isso pode nos gerar, né, uma preocupação, né, porque a gente, de novo, entende que se eu volto a ter um sorotipo que há muito tempo não circula, que a população não está imune, porque a população não foi, né, infectada por esse sorotipo há muito tempo, então não tem anticorpos contra esse novo sorotipo, a gente começa a ter casos mais graves e a gente começa a ter um número maior de casos de dengue de novo, e isso pode crescer e ganhar proporções muito maiores. Quais são os fatores que desencadearam isso? Qual é o grande motivo, né, de a gente ter hoje uma dengue
numa forma tão desenfreada, totalmente sem controle. A gente sabe que muitas coisas a gente tem a nossa participação, né? A gente tem que fazer a nossa meia-culpa, identificar onde a gente pode fazer a nossa parte, por exemplo, quando a gente fala de manuseio de lixo, quando a gente fala da questão da água parada, né? De evitar os criadouros e os focos onde esse mosquito pode procriar e pode crescer, mas a gente sabe também que tem coisas que a gente não tem muita ingerência. Por exemplo, o aquecimento global, em parte sim, porque a gente também contribui para o aquecimento global, mas tem coisas que a gente não vai ter como atuar de forma tão efetiva, né? E a gente está vendo cada vez mais que com melhores temperaturas cada vez mais quentinhas, favoráveis para esse vetor, ele vai aparecendo em áreas, em regiões que antes ele não estaria presente. A própria urbanização, né, o caos da urbanização desorganizada, de forma não planejada, não estruturada, isso também gera muita preocupação. E ali era desenho, mas infelizmente isso é fotografia da vida real, né? Isso são imagens da vida real, isso relata o que de fato acontece na sociedade e, portanto, a gente também tem que fazer a nossa parte, a nossa responsabilidade, né, para minimizar esse impacto, para minimizar isso que tem acontecido. E aí vamos conhecer um pouquinho dessa doença, vamos conhecer um pouquinho dessa virose, dessa arbovirose. Então, hoje, o que é a dengue, né? Então, a dengue é uma doença infecciosa, né? Ela é causada por um vírus e ela obrigatoriamente é transmitida por um vetor. O vetor esse que é um Aedes aegypti, que a gente chama, né? Esse artrópode, esse vetor que transmite a doença, basicamente o Aedes aegypti nas regiões urbanas, e a gente também tem a presença do Aedes albopictus, que faz a transmissão do vírus da dengue, mas muito menor presente, por exemplo, nas estruturas urbanas, no cotidiano e na dengue que a gente está falando aqui. Então, a gente tem mais essa transmissão em zonas mais rurais, mais silvestres, e menos a presença desse Aedes albopictus nas áreas urbanas. Então, o grande transmissor é o Aedes aegypti, que está nos domicílios, nas regiões peridomiciliares, que estão nas escolas, que estão nos parques, que estão nas ruas, e que a gente sabe exatamente que quanto mais pessoas aglomeradas, quanto mais pessoas perto, quanto mais pessoas para facilitarem a alimentação do ciclo dessa mosquitinha, e nesse caso é só a fêmea que transmite a doença, facilita. Então, por isso que esse caos urbano, esse aglomerado de pessoas, as próprias escolas, onde a gente tem uma concentração de pessoas muito grandes em ambientes menores, isso facilita a vida desses mosquitos. É uma arbovirose, né, classificada do ponto de vista epidemiológico, exatamente por isso, por ser um conceito de uma virose transmitida por um vetor. E é importante destacar que hoje existem 4 sorotipos de vírus da dengue existentes no mundo inteiro e reconhecidos no mundo inteiro. Então, nós estamos falando de dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Sobre esse mosquito, qual é o comportamento dele? Então, eu brinco dizendo que a única espécie onde as fêmeas não prestam é do mosquito. O resto, a gente é sempre muito melhor do que os homens. Mas, nesse caso, as fêmeas fazem um estrago muito grande, porque só elas se alimentam de sangue, só elas precisam buscar o sangue. Na verdade, quando ela vem e pica uma pessoa que está infectada ou não, ela não está buscando vírus, ela nem sabe se tem vírus da dengue ali. O que ela está buscando é sangue, e se naquele sangue daquela pessoa que ela pica, ela encontra um vírus da dengue, ela leva isso para dentro, ela consegue processar isso, e está muito relacionado com a sua competência e capacidade vetorial, ela consegue rapidamente processar, multiplicar, e esse vírus multiplica dentro do organismo desse vetor, e ela consegue trazer de volta a saliva para que numa próxima picada, de novo buscando sangue, ela, sem querer, ela vai transmitir o vírus para uma nova pessoa. Então, assim que vai se entendendo um pouquinho desse mecanismo de transmissão da dengue. Importante lembrar que uma vez infectada essa mosquita, no momento que ela picar uma pessoa e ela absorver o vírus que estava no sangue dessa pessoa, ela vai estar para sempre infectada. E ela vive em média de 1 mês, mas a gente pode pensar que isso é pouco, então ela morre rapidinho. Mas por 30 dias, se ela estiver infectada no dia 1, ela vai ficar infectada por 30 dias, só que nesses 30 dias ela consegue colocar mais ou menos em média uns 1.500 ovinhos. Então é suficientemente poderosa para procriar, e hoje existe evidência de transmissão transovariana, ou seja, uma mosquita infectada, ao colocar seus ovos,
existe evidência de que esse ovo já nasce infectado, que esse mosquito, então, ele já venha infectado, porque ele já saiu infectado da mosquita fêmea. Lembrar que gosta de temperaturas mais amenas, temperaturas mais quentinhas e também tem um pouco de preguiça, mas é muito inteligente, porque ela não gosta de voar raios muito grandes, por isso que quanto mais pessoas no mesmo ambiente facilita o trabalho dela, porque ela vai ficar ali naquele raio em média de 200 a 250 metros. Por outro lado, ela é muito hábil, porque quando ela vai fazer a postura dos ovos, ela vai disseminando esses ovinhos para que futuramente possam eclodir e virarem novos mosquitos. Ela faz isso de forma muito inteligente. Ela vai distribuindo os ovinhos um pouquinho em cada um dos locais. Igual o cachorrinho quando vai fazendo pipi de poste em poste, ele não faz o xixi de uma vez só. Ela, dessa forma muito hábil, também faz isso. Exatamente para evitar que um ovo vá competir com o outro, para eles não competirem entre si. E aí ela vai botando em vários locaizinhos para permitir que todos eles encontrem uma gotinha de água, uma oportunidade de se alimentar suficiente, né, com aquela aguinha e aquela umidade, para que consigam chegar à sua vida adulta. Então ela faz isso de forma muito inteligente. E aí, como é que se dá a transmissão? Esse, então, é um gráfico que é fácil e exemplifica muito como acontece a transmissão da dengue. Então, eu estou aqui pegando um exemplo de uma mosquitinha que já está infectada, né? Digamos, essa mosquita vermelha, ela já tem o vírus da dengue, e ela pica uma pessoa que está em determinada casa, em determinado ambiente, que não tinha o vírus da dengue. Ao picar, e uma vez que ela está infectada, ela está sempre infectada, ela transmite o vírus da dengue, e essa pessoa que estava amarelinha agora passa a ser uma pessoa vermelhinha, ou seja, uma pessoa infectada. E aí, digamos que tenha outros mosquitos circulando naquele mesmo ambiente e surge uma mosquitinha que não estava infectada até então. E pica essa pessoa que tinha acabado de receber o vírus, que estava infectada. E aí essa mosquita se torna uma mosquita infectada. E aí tinha uma segunda pessoa daquele ambiente que ainda não tinha sido picada e não estava infectada, e que quanto mais vetores infectados a gente tem circulando, e por isso eu preciso ter pessoas infectadas transmitindo, a gente vai tendo esse ciclo de transmissão. Então, é um mosquito, pica uma pessoa, fica infectado, que pica outra pessoa, infecta uma nova pessoa, que ao mosquito picar se torna infectado, que pica uma nova pessoa, infecta essa nova pessoa, e assim vai se dando. Por isso se dá de forma tão acelerada, tão rápida, e fica muito difícil a gente frear só com controle e combate de vetor. E quais são os sinais e sintomas da dengue? Né? É importante lembrar, como eu já tinha destacado lá nos primeiros slides, que 75% dos casos a pessoa não sente absolutamente nada. Não quer dizer que isso não tenha importância, de novo, do ponto de vista epidemiológico, porque essa pessoa, ela tendo vírus, mesmo que ela não sinta, ela continua transmitindo. Então, qual é o ideal? Eu diminuir o número de pessoas suscetíveis. Quanto mais pessoas eu tiver que tenham sistemas de defesa eficazes e suficientes para combater esse vírus, eu diminuo o número de vírus circulando no sangue das pessoas e, consequentemente, eu vou diminuindo a chance de transmissão. Então, não ter sintomas não minimiza a importância da gente diminuir esses reservatórios de transmissão, da gente poder fazer alguma coisa para reduzir o número de pessoas infectadas. Por outro lado, a gente sabe que, então, eu tenho 25% que vão ter sintomas, né? 25% da população que vai sofrer dessas todas que foram infectadas, que vai ter sintoma, que vai sentir dengue, a dor, né? A febre, o mal-estar, que vai sentir o estrago que a dengue é capaz de fazer. Eu posso perguntar, infelizmente vocês não podem interagir comigo, vocês me veem, eu não os vejo, mas eu tenho certeza que se eu perguntasse quantas pessoas aí já tiveram dengue, muitas levantariam a mão, ou se não tiveram, conhece alguém próximo que teve a dengue. E tenho certeza também que a experiência de quem teve, ou de que conhece alguém que teve, os relatos são de que é muito ruim. Realmente a dengue faz um estrago, né? Machuca, deixa a pessoa com uma sensação de que foi moída, né? Entrou na boca de um dragão, foi mastigada e foi cuspida de volta. Porque realmente as pessoas não têm condição de mexer um braço para segurar um copo. É uma sensação muito ruim. Isso, quando ela sai dessa fase aguda,
e ela pode muitas vezes melhorar esse quadro inicial febril e ela pode evoluir muitas vezes rapidamente para uma forma de hipotensão, de choque e evoluir para a forma grave. Então a gente vai ver um pouquinho que assim, a dengue grave, a dengue que mata, ela não é tão pouco frequente como a gente sabe. É porque como o número de casos é muito gigantesco no mundo inteiro, parece que os casos graves são bem poucos, mas para aquela pessoa que sentiu, para aquele pai que perdeu um filho, para aquela mãe que perdeu um marido, né, que perdeu um filho, para aquele marido que perdeu a esposa, a gente sabe que isso é um estrago muito grande. E as matérias estão aí, as mídias do Brasil estão o tempo todo divulgando vítimas e vítimas e vítimas da dengue. Né? Dengue hemorrágica, a dengue faz vítimas, a dengue, né, recentemente a gente sabe que tem uma matéria, eu não trouxe esse vídeo aqui, mas existe um vídeo, um link, depois eu posso disponibilizar para a secretaria, que é um caso, apareceu inclusive no Fantástico, de um transplante hepático, porque o fígado da mulher simplesmente foi destruído por vírus da dengue. E ela precisou ser transplantada, sem transplante ela não teria sobrevivido. Então, realmente, a dengue é muito mais grave do que, de fato, as pessoas, às vezes, têm a impressão. O vírus da dengue, como é que acontece? Ele, ao ser picado por um mosquito, ela inocula aquele sangue, né, da picada e junto vem aquele vírus. Naquela região da picada já começa a replicação viral, cai nos linfonodos, circulação linfática, circulação sanguínea e através da circulação sanguínea esse vírus vai se replicando e vai sendo levado para os outros órgãos, até causar, eventualmente, danos importantes a órgãos que são fundamentais, né, para o ser humano, como o fígado, o rim, os pulmões e também coração e sistema nervoso central. Então, é muito importante saber que a dengue não fica limitada só a um quadro de febre, a um quadro de dor, de artralgia, né, dor nos músculos, dor nos ossos, dor nas articulações, mas também pode começar a comprometer os órgãos vitais, órgãos importantes para o ser humano. Mais ou menos tentando explicar um pouquinho quais são os sintomas, como é que é a evolução da dengue, a gente pode dizer que ela evolui clinicamente, podem ter 3 fases. Né? O que a gente chama inicial, a fase inicial, que é a fase febril, mais ou menos do 1º ao 3º dia, e ela é autolimitada, ela pode chegar aí até um 7º dia, que a gente chama, ok, essa pessoa conseguiu recuperar bem, tomou analgésico, tomou antitérmico, tomou água, bastante líquido, hidratou e conseguiu, felizmente, superar essa fase, apesar de todo o mal-estar, de toda a sensação ruim. Então, quais são os sintomas mais frequentes dessa fase? Febre, obrigatoriamente, esse paciente tem uma febre que normalmente é de 38 para cima, né? Tem náuseas, tem vômitos, tem dor nas articulações, dor nos músculos, sente realmente uma prostração, uma dor, uma fraqueza muito grande, e tem também uma das coisas que a gente chama que é o raste cutâneo, né, que é exatamente ficar todo pintadinho. Então, aquelas manchinhas vermelhas, a pessoa fica toda pintada no corpo todo, e esse é o raste cutâneo, que é o raste da dengue. Outras doenças, outras viroses também podem dar raste cutâneo. Então, daí a importância também de se fazer o diagnóstico diferencial, de se entender bem, porque muitas vezes se confunde dengue com um quadro febril que dá um raste cutâneo, as pessoas têm uma tendência a achar que também tudo é dengue e nem sempre é dengue. Voltando, porque é uma coisa importante, depois desse período, se ela sai muito bem, obrigado, ela vai recuperar e vai, felizmente, não foi hospitalizada, acompanhou ambulatorialmente, vai receber alta, não precisa mais acompanhar, está muito bem. Pode acontecer uma coisa que a gente chama de fase de defervescência, que é exatamente no momento onde a febre começa a baixar, e aí tem a falsa ilusão de que ela está melhorando, porque a febre baixa, e aí, né, deixa de ferver, vai baixando a temperatura, vai ficando sem febre. Só que nesse momento, isso pode não ser a melhora, mas sim a evolução e o pulo para a forma grave. E isso vai começar a ser pensado e analisado pelos médicos que acompanham, porque existem algumas coisas que podem nos ajudar, que são os sinais de alarme. Então, esses sinais de alarme começam a aparecer e a gente começa a chamar de fase crítica, que normalmente, às vezes, no 3º dia, se ela não é aquela pessoa que vai evoluir ao longo de uma semana com um quadro clássico, que é a dengue, que a gente chama de dengue clássica, lá pelo 3º dia a febre cai de forma importante, ela acha que melhorou, só que
junto com a queda da febre, vem uma dor abdominal intensa, vem um quadro de vômito que ela não consegue parar de vomitar, começa a ter queda da pressão, né, o que a gente chama de hipotensão postural, essa pessoa não consegue mais ficar em pé, começa a ter desmaios, e aí ela começa a ter alterações do sistema nervoso, começa a ter irritabilidade, começa a ficar devagar, letárgica, e aí pode evoluir, porque a gente está dizendo já de forma grave da doença. Começa a chocar, porque ela tem uma alteração dos vasos sanguíneos, o líquido sai de dentro dos vasos e vai para fora, cai nas células, começa a fazer um monte do que a gente chama de derrame, então a barriga fica inchada, o pulmão fica encharcado, o coração fica inchado, tudo cheio de água, começa a acumular líquido, e esse líquido é o líquido que deveria estar dentro dos nossos vasos, e, portanto, é o líquido que deveria manter a nossa pressão e a nossa força, firmeza para estar em pé. Como a gente não tem mais esse líquido dentro dos vasos, a gente começa a ter comprometimento da nossa pressão arterial, queda da pressão arterial, com o que a gente chama de hipotensão postural, e ao mesmo tempo começa a ter líquido acumulado no corpo inteiro, sobrecarregando os outros órgãos e impactando os outros órgãos. E aí a gente sabe que esse é um doente crítico, esse doente vai precisar ser hospitalizado, esse paciente, dependendo do estágio, vai precisar de transfusão, vai precisar de reposição, né, venosa e muitas vezes unidade de terapia intensiva. E aí a gente tem a fase que a gente chama de convalescência, felizmente os que conseguem sair desse estágio grave, dessa forma crítica, e também por ter alteração de plaquetas, que eu não mencionei, por que esse doente sangra, e também isso ajuda mais ainda, porque não só o líquido está saindo, mas ele começa a sangrar. Ele sangra porque também existe uma alteração das células, que são as plaquetas, né, são células do sangue que garantem a coagulação. Se você começa a ter alteração dessas plaquetas, você começa a ter uma alteração da sua coagulação do sangue e você começa a sangrar. Então você começa a ter sangramento da gengiva, você pode começar a sangrar pelo nariz, você pode começar a vomitar sangue e isso começa a comprometer também a sua estabilidade, a sua manutenção de pressão e estabilidade hemodinâmica. Então é muito importante ter atenção para os sinais de alarme, porque eles podem ajudar o médico a identificar: esse é um paciente que pode piorar, esse paciente eu preciso internar, esse paciente eu preciso acompanhar no dia a dia, eu não posso mandar ele para casa. Porque muitas vezes quando ele volta, ele já volta num quadro grave, o médico manda ele para casa fazer um acompanhamento, pede para voltar daí a 3, 4 dias, mas às vezes no dia seguinte ele já dá a entrada muito mal e chocado no hospital. Se esse paciente, infelizmente, situação, a gente entra na fase que a gente chama de convalescência, que é exatamente sair de toda essa fase crítica e ele começa a recuperar de novo todo esse sintoma, começa a ficar melhor, se sentir melhor, começa a se hidratar. Também é importante chamar a atenção que nessa etapa pode acontecer o que a gente chama de hiperidratação. E às vezes na tentativa dos médicos de hidratar esse paciente que estava quase morrendo, chocado, também, muitas vezes, se é uma pessoa que, por exemplo, já tem um problema no coração, já tem um problema no rim, já tem dificuldade de absorver uma carga de líquido muito grande, também você pode fazer mal a esse paciente. Então, é muito específico o tratamento, o manejo de dengue, por isso que cada vez mais os profissionais precisam se capacitar para continuar lidando com esses pacientes que vão chegar com forma grave da doença. Então, classificação da Organização Mundial de Saúde. Hoje a gente chama a dengue, ela tem. Não tem mais a dengue hemorrágica ou choque hemorrágico da dengue. Existe hemorragia, existe esses sintomas de choque, mas hoje ela é classificada como dengue clássica, com ou sem sinais de alarme, que são aqueles sinais que podem ajudar ao médico a identificar que esse paciente pode evoluir para a forma grave, e a dengue grave propriamente dita. Então, eu tenho a dengue clássica e a dengue grave. E a dengue clássica pode ter ou não sinais de alarme, sinais de alerta. Mas é importante que também existem casos descritos onde esse paciente não tem os sinais de alarme e evolui muito rapidamente para a forma grave. Então, esses sinais ajudam os médicos, mas infelizmente nem sempre eles vão aparecer e esse paciente pode evoluir para a gravidade sem ter dado uma pista para o médico de que ele era um potencial paciente grave.
Aí a dengue grave também é importante lembrar situações, né, que aumentam o risco de gravidade. Então a gente sabe que os extremos da vida, os bebezinhos, os mais idosos, pessoas que têm doença crônica, pessoas com comorbidades como cardiopatias, né, problemas no coração, o diabético, paciente que tem problema nos rins, pacientes que têm asma, bronquite crônica. Esses pacientes, por si só, já têm uma condição de saúde que colocam eles mais vulneráveis, né, mais suscetíveis a desenvolver forma grave da doença. Uma outra coisa que é importante também, gestantes. Então, não é diferente de outras doenças. Uma gestante, embora a gravidez nada tenha a ver com doença, mas ela fica numa condição mais vulnerável. Então, muitos casos, mais de 50% dos casos de gestantes na primeira infecção podem evoluir para forma grave. Então, uma gestante, né, se é uma pessoa que ela sabe que vai engravidar, se é uma pessoa que tem e está na idade fértil, na idade que ela vai engravidar, se ela tiver como se prevenir, se ela tiver como cuidar, é fundamental, porque ela vai diminuir muito, né, minimizar muito a chance dela ter uma forma grave da doença. Quadros secundários, ou seja, uma pessoa foi infectada pelo vírus da dengue, sabendo ou não que ela teve a dengue, porque todos nós podemos já ter tido contato e não ter tido sintoma, como a gente já viu, e numa segunda infecção, por uma alteração do sistema de defesa do nosso organismo, quando você tem um outro sorotipo, né, te infectando, um mosquito te pica com outro sorotipo diferente daquele anterior, você pode ter formas mais graves. Então, aumenta em 24 vezes a chance de você ter uma dengue grave na sua segunda infecção pelo vírus da dengue. E se a gente nem sabe que a gente já teve uma primeira infecção, como é que a gente vai minimizar isso? Daí a importância de quanto mais a gente tiver medidas efetivas, quanto mais prevenção se puder falar e quanto mais oportunidades de controle dessa doença a gente tiver, melhor. Porque eu diminuo o número de pessoas suscetíveis, eu interrompo o ciclo desse vírus e eu continuo melhorando e melhorando a promoção em saúde. De novo, lembrando que a gravidade, né, ainda falando um pouco da dengue grave, é sempre um resultado de uma tripla interação. A gente está falando de um hospedeiro, que é o homem, é o principal hospedeiro desse vírus da dengue, o vetor, que é o transmissor, e o vírus propriamente dito, que é o que vai causar a doença. Então, dependendo de componentes, do dia daquele indivíduo, das condições de saúde daquele indivíduo, da quantidade de vírus que foi injetada, da capacidade daquele mosquito de injetar bastante vírus, de produzir bastante vírus dentro né, do seu organismo para aumentar a replicação e, consequentemente, ao picar uma pessoa, está cheio de vírus circulando ali naquela picada. Então, isso tudo é que vai desencadear ou não uma forma mais grave. Algumas condições já nos sinalizam, que a gente já sabe que pessoas, por exemplo, com todas aquelas comorbidades, situações, o hospedeiro tem um fator que favorece, mas a gente sabe que isso é sempre resultado de uma tripla interação. Então, uma mosquita que me picou pode não fazer nada em mim e pode picar uma pessoa ao meu lado e essa pessoa fica doente. No mesmo dia, no mesmo ambiente, essa pessoa evoluir para uma forma complicada e eu simplesmente não ter tido nada porque estou com o meu sistema de defesa firme, estou bem nutrida, não tenho nenhuma doença de base, não estou grávida e por alguma razão a carga de vírus que veio para mim não era muito grande. Então, às vezes, a mesma mosquita consegue fazer um estrago em uma pessoa e não necessariamente vai fazer na outra. Então, é sempre resultado de uma tripla interação. Vários fatores vão resultar e vão depender de vários fatores para a gente dizer se o caso pode ser grave ou não. Além de tudo isso, né, do impacto físico, do estrago, né, do ponto de vista físico que a pessoa doente com dengue ela sente, a gente sabe também que não só ela, mas o entorno familiar também muitas vezes é afetado. Por exemplo, se eu tenho uma criança pequena, uma criança escolar, né, alguma criança de idade escolar, que a mãe, se essa criança fica doente, a mãe obrigatoriamente precisa ficar em casa e cuidar. Diferente de quem tem um filho de 20 anos, a mãe até consegue trabalhar, ele mais ou menos manuseia a sua condição, a gente dá o suporte, mas você não precisa se ausentar 100%. Você tem um filho de 5 anos, de 8 anos, de 2 anos, você não vai deixar essa criança doente em casa. Então, a criança fica doente, ela está perdendo escola.
A mãe perde o trabalho porque alguém tem que cuidar da criança. Se a mãe não pode perder o trabalho, porque se ela não trabalhar, ela não recebe, vai que ela é uma profissional liberal, uma autônoma, ela ganha por serviço que ela faça. Se ela não trabalha, o dinheiro não entra. Aí ela tem que trabalhar, mas ela tem que pagar uma pessoa para ficar com a criança. O gasto aumenta de qualquer maneira. Ou se simplesmente essa mãe que está doente, como é que essa mãe internada com dengue, hospitalizada, cuida do filho? Que não tem nada, mas que vai para a escola, alguém precisa ficar com esse criança pequena, com esse bebê em casa. Se só tem um pai que é provedor, que trabalha e perde o emprego, porque não tem quem cuide, não tem quem ajude, como é que fica a estrutura dessa família? Então, uma das coisas que foi interessante medir é que a dengue não tem só um impacto físico, que já é muito grande, mas ela traz um impacto socioeconômico muito grande. E aí a gente foi medir isso, né? Foi fazer um estudo para tentar entender quanto custa tratar a dengue no Brasil. Foi feito um estudo em 6 cidades do Brasil, né, acompanhando ao longo de um ano inteiro, coletando dados do SUS, do SINAM, para ver número de casos, quanto é que custava um caso, né, para ser tratado na perspectiva não só pública, mas também na privada. E nós pagamos impostos para ter retorno na saúde. Então, quando a gente está falando de gastos com o SUS, nós também estamos falando do nosso bolso, porque nós que pagamos impostos para sustentar as despesas que tem o governo. Além desse impacto que as pessoas ficam doentes, muitas vezes acamadas, perdendo escola, perdendo trabalho, perdendo emprego, vamos ver na sociedade como um todo qual é o custo de tratar a dengue no Brasil. E o número é feio, é assustador. A gente está falando de aproximadamente 3 bilhões de reais por ano custam aos cofres públicos e ao nosso dinheiro, porque muitos de nós, às vezes, vai numa clínica particular e pagam um médico, muitos de nós vai numa farmácia comprar, né, a dipirona, comprar o paracetamol, comprar água de coco, comprar as coisas que o médico orienta para se hidratar e ficar em casa. Muitos de nós pagam plano de saúde, né, para poder manter e ter acesso, muitas vezes, a um hospital particular. Então, aquilo que você paga todo mês é do seu bolso, não é do bolso do governo que está saindo. O remédio que você compra na farmácia é do seu bolso, a consulta que você paga para o médico é do seu bolso. E quando a gente junta isso tudo que o SUS gasta e o que a população, todo ano por dengue gasta de quem sofreu com a doença, a gente está estimando, isso é um dado, está publicado numa revista de economia da saúde, que mostra que a dengue custa todo ano para o Brasil 3 bilhões de reais aproximadamente. Sem o controle de vetor, que vem logo aqui abaixo, custando outros 1,3 bilhões para que o governo investe em inseticidas, equipes, carros, fumacê e tudo que tem direito para tentar combater o vetor. Então, a gente está falando de mais de 4 bilhões por ano, sai todo ano do bolso da população, da sociedade e do governo, que também paga esse imposto, que nós que pagamos esse imposto, para tentar combater e controlar essa doença. Seja para tratar as pessoas hospitalizadas, seja para tentar diminuir o número de vetores circulantes. Além disso, tem uma coisa chamada custo indireto, que a gente sabe que numa região onde a gente fala que tem uma epidemia de dengue, mesmo que seja a praia mais atrativa, o lugar mais turístico e maravilhoso, a gente pode dar um exemplo, Foz, que é um lugar que sofre muito e que tem uma das maravilhas do mundo. Eu tive recentemente em Foz, fui lá fazer um trabalho com a Secretaria de Saúde, levei meu filho para conhecer as cataratas, mas a gente fica um pouco insegura, porque assim, por sorte ele já está imunizado, ele está bem, mas se a gente vai para lá e você não tem medo que você está tendo um surto de dengue em Foz, muita gente em Foz está sendo acometida, dengue para tudo quanto é lá. Você adia uma viagem, você não vai conhecer aquele local, você escolhe um outro lugar para tirar férias. Então tem uma coisa chamada impacto em turismo. Um impacto econômico também que vem em consequência do medo que as pessoas têm de ir para uma região afetada pela doença. Então, vários custos, várias coisas são impactadas quando a gente está falando de epidemias de dengue, quando a gente está falando de um descontrole de uma doença que acaba se alastrando de forma rápida. Para resumir, acho que já falei bastante para vocês, espero que vocês tenham entendido. Muitas vezes eu tenho uma tendência a falar termos médicos, é normal, e eu tento adequar isso o mais fácil possível para a linguagem, né, para o público leigo, que não é da área de saúde.
mas eu acho que fico à disposição para as perguntas que certamente devem surgir. É importante lembrar que a dengue é imprevisível, a gente não sabe quando ela vai aparecer e na proporção que ela vai aparecer. Ela é transmitida por um vetor, então a importância da gente ter o cuidado e controle do vetor. O Brasil é o país número 1 em casos de dengue no mundo. Tem 4 sorotipos que hoje circulam, então uma vez eu tive uma dengue, eu ainda posso ter dengue mais outras 3 vezes no mínimo, porque você não confere proteção para todos, você vai conferir só para aquele, né, de mais longa duração, e para os outros você continua suscetível, podendo pegar os outros sorotipos. Para quadros graves e a óbito, infelizmente, a dengue mata. Tem um importante impacto socioeconômico para a população. Então, além do impacto físico, ela traz uma carga socioeconômica, ela realmente é um problema de saúde pública. E daí, realmente é importante, quando as autoridades de saúde pública, elas se preocupam com isso e elas buscam alternativas, né, e medidas adicionais para tentar combater essa doença. Acabei, agradeço a vocês pela atenção e me coloco à disposição se tiver alguma pergunta. Obrigada. Então, vamos para uma pergunta. Quais as formas de prevenção contra a dengue? Na verdade, existem formas onde a gente está falando relacionada hoje ao vetor, né, onde a gente precisa cuidar para os criadouros, para os locais onde pode existir a procriação do vetor. Então, uma das formas de prevenir é evitar a presença do mosquito, né, a procriação do vetor. E hoje existe licenciada uma vacina que também entra dentro das ferramentas de prevenção. Então, hoje existe uma vacina licenciada para dengue e essa vacina também é considerada uma ferramenta de prevenção. Qual o sorotipo de dengue mais grave? Porque existe essa diferenciação, né, do 1 ao 4. Qual que é a mais grave? Na verdade, os dados da literatura mostram que não existe gravidade relacionada ao sorotipo. Então, você pode ter dengue grave pelo sorotipo 1, pelo sorotipo 2, pelo sorotipo 3 e pelo sorotipo 4. Existem algumas evidências na literatura de relatos de casos de maior gravidade, de muita gravidade numa determinada epidemia, que teve relação tanto com 2 quanto com 3. Mas os epidemiologistas acreditam que é muito mais relacionada à sequência, ou seja, eu tive uma epidemia de 1 e agora tenho de 2, e aí com as infecções secundárias, elas têm 24 vezes mais chance de ser graves, se relacionou a gravidade àquele sorotipo do que propriamente ao sorotipo. Então, pode ter muito mais a ver com a sequência que vem 1 e 3, 1 e 2, 2 e 3, do que propriamente um sorotipo. Todos eles têm descrição de gravidade relacionada a todos os sorotipos. Mais uma pergunta. Qual a sua opinião sobre o mosquito Aedes geneticamente modificado? Na verdade, são iniciativas também que buscam, né, tentar combater e controlar esse vetor. Né? Existem hoje algumas iniciativas, existe a bactéria Wolbach, existe o Aedes modificado, né, que se entende que uma vez ele copulando com essa fêmea, isso evitaria a possibilidade dessa fêmea ser infectada, isso iria mudar. Só que são projetos ainda muito iniciais, né? Hoje a gente não tem a dimensão e o volume de mosquitos modificados que precisariam ser feitos e soltos na natureza para começar a impactar e ter algum resultado. Então, quando você fala numa determinada área, se talvez você coloque isso em modelos de experimento, dentro de um quarto, solte mosquitos geneticamente modificados, certamente, em função do tempo, você vai conseguir ver que ali começou a haver modificação e naquele ambiente você conseguiu ir mudando. Só que a gente também não sabe, né? A natureza ela é muito hábil, a seleção que isso vai acontecer, se talvez com o tempo, essas fêmeas não busquem mais esses machos para a cópula, porque talvez elas possam identificar alguma coisa no odor, alguma alteração na característica. Então, são coisas muito preliminares que a gente não tem condição de afirmar. E, infelizmente, o volume de mosquitos modificados para a gente soltar na natureza e conseguir impactar e fazer toda uma modificação ecológica seria muito grande. Então, é uma coisa que ainda é muito preliminar. Para qual faixa etária a vacina será disponibilizada? Vai ser muito importante que hoje à tarde, às 14 horas, a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná venha aqui falar, vai fazer uma apresentação só focada na campanha de vacinação, principalmente os 30 municípios que estão contemplados, né? Eles vão explicar claramente, mas
respondendo à questão da vacina, hoje essa vacina está licenciada para pessoas de 9 a 45 anos. No mercado privado, essa vacina está disponível nas principais clínicas do país. No mercado público, o estado do Paraná é pioneiro e implementou essa campanha para 30 municípios e existe uma faixa etária específica de 15 a 27 anos em 28 desses municípios, que é a população que está contemplada nessa campanha. Mas, de novo, eles vão vir falar com vocês às 14 horas, vão poder dar mais dados, esclarecer melhor todos os dados importantes referentes à campanha de vacinação que começa amanhã. Uma pergunta do Márcio aqui, interessante. Se já tomei a primeira ou segunda dose, por que tomar mais uma? É muito importante completar o esquema vacinal. Então, hoje essa vacina, ela está licenciada para pessoas de 9 a 45 anos e tem um esquema vacinal de 3 doses, 0, 6, 12 meses. Então, ao longo de um ano, com intervalos de 6 meses entre uma dose e outra, a pessoa precisa completar o esquema das 3 doses. A partir da primeira dose, eu já tenho proteção? Sim, eu já tenho proteção a partir da primeira dose, os estudos mostram isso, só que para eu ter uma proteção forte, duradoura e equilibrada contra os 4 sorotipos da dengue, eu preciso completar o esquema das 3 doses, porque é isso que a evidência mostra. Eu preciso fazer esse esquema e seguir as 3 doses. Tomei a primeira dose, esqueci, passou um ano e eu não tomei a segunda. Não perdi meu esquema, não posso mais tomar, porque era para eu ter tomado com 6 meses atrás. Não, você pode sim. Então, a dose que você tomou, ela não é perdida, você retorna para concluir o seu esquema de segunda e depois retorna para concluir seu esquema de terceira dose. Ou se já tinha tomado 2 doses e não tomou a terceira, esqueceu, 2 anos depois, lembrou que não tomou a terceira dose, volta e completa a sua terceira dose. É importante completar o esquema das 3 doses, mas lembrando que a dose dada não é perdida, mas sempre lembrando de fazer o esquema das 3 doses, e esse é o intervalo preconizado, é o ideal, é que você respeite os 6 meses entre uma dose e outra. Se eu tive dengue uma vez, a segunda será mais grave? Sim, as evidências mostram que a segunda infecção pelo vírus da dengue, ela tem 24 vezes mais chance de ser grave do que a primeira, do que a terceira, do que a quarta. Não quer dizer que a minha primeira infecção não possa já ser grave, não quer dizer que a minha terceira infecção não possa ser grave e que a minha quarta infecção não possa ser grave. Mas exatamente por um mecanismo do sistema imunológico que foi descrito, né, em experimentos de laboratório, da reação do anticorpo, ou seja, das células de defesa do nosso corpo, a esse novo vírus que chega pela segunda vez, existe um mecanismo que desencadeia uma resposta grave e talvez por isso as segundas infecções, ou seja, as infecções secundárias, elas podem se dar 24 vezes mais graves do que as outras infecções. Se eu tomar a vacina, posso entender que protejo minha família, a casa, escola, enfim, quem está por perto? É importante esse ponto, porque existe uma coisa de um conceito de proteção indireta. Então, sim, digamos que você, na sua casa, more você, uma mãe, o marido, né, que estão na faixa etária que contempla, por exemplo, a vacina, de 9 a 45 anos. Digamos que eu tenho um casal de 30 e poucos anos, que tem um filho adolescente de 12 e tem um filho de 4 anos de idade. O de 12 pode tomar vacina, o casal pode tomar vacina, o de 4 anos não está na faixa etária licenciada pela Anvisa da vacina. Tem que ter de 9 até 45 anos. O que acontece? Se essas 3 pessoas que receberam a vacina, elas têm anticorpo agora contra esse vírus, mesmo que comece a entrar um mosquito com vírus circulante, ao picar essa pessoa que está vacinada, o anticorpo, as células de defesa dessa pessoa que foram promovidas e produzidas através da vacinação, vão destruir esse vírus. E esse vírus interrompe o seu ciclo, some esse vírus da circulação desse ambiente. Então, muitas vezes, mesmo aquele pequenininho que não recebeu a vacina, como eu não tenho mais o vírus circulando na casa, como eu não tenho mais um número grande de pessoas transmitindo o vírus, porque o anticorpo, a sua célula de defesa daquelas pessoas que foram picadas, destruíram aquele vírus, porque elas estavam protegidas, eu acabo
protegendo indiretamente mesmo aquela pessoa que não foi vacinada. E lembrando sempre, continuem cuidando dos criadouros, dos locais e focos de procriação do vetor. O fumacê é tóxico aos humanos ou pode ser passado sempre que preciso? E qual o impacto? Depende. Não, existem esses fumacês que são distribuídos pelo Ministério da Saúde, não é tóxico, né? Se fosse uma coisa tóxica, ninguém vai inalar isso, mas isso é distribuído, né? E é colocado nas casas da forma adequada, como a gente sabe que não teria nenhum impacto para as pessoas que estão ali no ambiente. Ninguém vai botar isso no rosto de ninguém, nem ninguém vai inalar esse fumacê. Quando a gente fala de repelente, assim, aí a gente tem opções que a gente mesmo pode usar, que também são outras medidas de prevenção que também estão ligadas ao controle de vetor, telas nas janelas, repelente no corpo, isso tudo existem vários produtos, né, que você pode encontrar nas principais farmácias e que tem toda a orientação de tempo, de duração e de proteção. E não são produtos tóxicos, né? Você tem vários produtos que são liberados e estão registrados para uso na pele. A vacina tem os 4 sorotipos? Sim, essa é uma vacina que contém os 4 sorotipos da dengue. Exatamente a importância, de novo, de se tomar as 3 doses é para você garantir um equilíbrio de proteção contra esses 4 sorotipos. Existe um exame que possa identificar se um indivíduo já teve dengue assintomática? Sim, existe. Existe uma coisa chamada sorologia, onde você vai detectar ao que a gente chama de imunoglobulina, ou a IgG, que fala exatamente, é uma imunoglobulina que mostra história crônica, ou seja, não é uma doença de fase aguda, como a IgM é detectada na fase aguda, a IgG, que é a imunoglobulina G, ela é de fase crônica. Então, se hoje eu for a um laboratório e fizer uma sorologia e no meu sangue tiver IgG positivo para a dengue, provavelmente isso vai dizer que eu tive quadro de dengue, mesmo eu não sabendo que tive dengue. Eu fui infectada pelo mosquito da dengue em algum momento da minha vida. E o Núcleo de Laranjeiras do Sul, eles têm uma dúvida, se a vacina é disponibilizada na saúde pública. O estado do Paraná, de novo, é o único estado hoje no país que implementou, né, que teve essa ação pioneira de implementar a vacina. Hoje existem 30 municípios, eu não tenho a lista de todos aqui, alguns eu conheço, Londrina, Maringá, Foz. Curitiba, por exemplo, que é a capital, não tem, porque, na verdade, aqui não é uma cidade que sofre com a dengue, então acho que o Estado foi muito criterioso quando ele fez o estudo para entender que regiões, que cidades, que municípios realmente sofriam muito com a presença da dengue, né, da doença nesse município. Então, hoje existem 30 municípios que fazem parte dessa campanha e que hoje, certamente, às 14 horas, o time da Secretaria do Paraná vai apresentar isso para vocês. Muito bem, não temos mais perguntas. Queremos agradecer a doutora Denise pela presença e pelos esclarecimentos, pela presença dos espectadores. E lembrando que às 14 horas teremos mais uma escola interativa sobre a vacina da dengue. A doutora quer fazer uma consideração final? Tudo certinho? Nada, só queria agradecer mais uma vez a atenção de todos vocês e, de novo, reforçar o papel de vocês nessa sociedade, né? São pessoas profissionais da área de educação e que, para mim, é a base. Isso tudo que eu estou falando é porque algum dia algum professor e alguém me deu formação para chegar onde eu cheguei. Então, vocês realmente são a força motriz, são as pessoas que podem fazer diferença, educando e replicando conhecimento para toda a sociedade. Obrigada pela atenção.